Olá, boa noite. Uma pesquisa online realizada pela Associação Nova Escola, com mais de 5.000 educadores, entre os meses de junho e julho deste ano, identificou que 66% dos professores já precisaram se afastar do trabalho por questões de saúde. O levantamento também mostrou que 87% dos participantes acreditam que o problema deles é ocasionado ou intensificado pelo trabalho. Só no estado de São Paulo, no ano passado, 27.000 professores foram afastados por transtornos mentais. O Realidade em Pauta de hoje traz à tona esse problema e nos faz refletir sobre essa questão que é tão frequente na classe educadora. O número de professores afastados por transtornos mentais ou comportamentais tem crescido. Este professor que preferiu não se identificar sempre quis seguir a carreira da docência. Ele fala da diferença entre o que ele esperava encontrar e o que ele encontrou na sala de aula. Bom, inicialmente a diferença foi grande, porque eu adentrei as salas de aula, né, com uma determinada expectativa. E, em geral, na faculdade, na universidade, isso não é tão claro para nós, o que nós vamos encontrar do outro lado, né? Nós discutimos os aspectos mais didáticos, mais técnicos da profissão. Os desafios diários enfrentados pelo professor levaram o educador à depressão e à síndrome do pânico. Bom, eu apresentei sinais de depressão e síndrome do pânico tão forte quanto em meados de 2003, 2002. Já vão aí quase 15, 16 anos. Só que de lá para cá eu não procurei, digamos, nos primeiros anos, né? Eu não procurei ajuda. Eu achei que era uma coisa superficial, eram fases da nossa vida em que isso poderia se apresentar de alguma maneira. Com o tempo, os sintomas se intensificaram. E isso me limitou bastante, a ponto de eu não conseguir nem tomar um copo de água na cozinha, fazer as coisas mais básicas. Senti um medo que, na verdade, era um medo construído na minha mente, não era um medo real. Dentro do meu quarto, eu tinha medo de passarinho, tinha medo de sons, né? Tinha medo de outras coisas, de imaginações que a minha mente criava. Foi aí que o professor decidiu procurar ajuda. E de lá para cá, com a ajuda também do psiquiatra, do terapeuta, um pouco de fé também no segmento religioso que eu tenho, e a ajuda da família, a ajuda dos amigos, eu consegui me restabelecer, graças a Deus, né? Digamos que hoje o meu tratamento é em caráter de manutenção. Só no estado de São Paulo, o número de professores afastados por transtornos mentais ou comportamentais no ano de 2015 foi de mais de 25.000. Em 2016, os afastamentos ultrapassaram 50.000. E em 2017, se contarmos apenas de janeiro a setembro, foram mais de 27.000 professores de licença. O número de professores com transtornos mentais tem crescido. Mas o que fazer para facilitar a vida de quem é indispensável para a educação de qualquer outro profissional? É muito importante que o Estado, através do SUS, por exemplo, ele forneça todo um tratamento gratuito para o professor que tenha um atendimento por psicólogo, psiquiatra e médicos. No entanto, é muito importante que o Estado ele também trabalhe a longo prazo, ou seja, na prevenção. Para a procuradora, os professores precisam ter melhores condições de trabalho. Ele precisa de melhores condições de trabalho, não só nesses aspectos, mas também nos aspectos do local em que ele trabalha, da carga horária a que ele está submetida, se existe um rodízio entre os professores para que não haja sobrecarga. Tudo isso precisa fazer parte de um projeto de política pública do Estado que valorize de uma maneira ampla os professores para que haja uma prevenção de doenças do trabalho.
não só a física, mas a mental também. A procuradora lembra que transtornos mentais também podem levar à invalidez. É muito comum que a doença mental ela seja causada por um estresse no trabalho, né? Então, muitas vezes o professor ele se afasta e retorna, se afasta e retorna. E toda vez que retorna, ele volta a se afastar porque a válvula que causou, né, aquela doença mental é algo relacionado ao trabalho. Então, quando isso acontece várias vezes, dele ir e voltar, o médico, a perícia do INSS, ou o médico particular, ele pode entender que é um caso, sim, de invalidez. E olha, para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto, eu converso aqui dentro do estúdio com a psicóloga Bruna Borges. A Bruna é especialista em saúde mental e terapia cognitiva comportamental pela Universidade de São Paulo, a USP. Bruna, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada a você pelo convite. É uma oportunidade estar aqui. E é uma oportunidade de a gente discutir um pouco mais a fundo esse assunto que talvez passe despercebido pela sociedade de modo geral, mas os números mostram um quadro assustador, Bruna. Só em São Paulo a gente viu aí mais de 50 mil professores afastados em 2017. É um número muito grande. Não, exatamente. Cada vez tem aumentado essa demanda, só que o professor ele não tem tido muito respaldo para conseguir lidar com isso, infelizmente, né? Porque, como disse a reportagem, seria muito interessante que o professor tivesse o atendimento gratuito, mas você vai ver a fila para esse atendimento gratuito. Chega, às vezes, a ter 300 pessoas na lista de espera. Quando que esse profissional vai ser atendido, né? Ou como no caso da outra reportagem, às vezes o professor espera chegar num último momento para ir buscar ajuda, e aí então o processo acaba demorando-se mais para a reabilitação desse professor, para quem sabe ele voltar à sala de aula. Então é realmente uma necessidade completa, né? Isso tudo. Agora, o intrigante também é para a gente tentar entender quais são as razões para isso, porque se a gente tem um número tão grande desses, de profissionais, de professores que ficam fora das salas de aula, fora do trabalho, por conta do trabalho, alguma coisa muito Sim. errada está acontecendo, Bruna. Sim, eu acho que são alguns aspectos que somados têm gerado isso especificamente com o professor, né? Além da questão de muita carga de trabalho, né, de horas, eu falo, tem professores que trabalham em 2, 3, às vezes 4 escolas, então ele trabalha nos 3 turnos, né? Então isso também complica-se muito, porque aí o profissional não tem tempo nem mesmo para a vida pessoal, muitas vezes, né? Mas, além desse fator, a questão da agressividade que tem acontecido muito dentro da escola é um fator também muito importante, porque o professor não tem sido mais respeitado pelos alunos e, às vezes, até mesmo por algumas coordenações, que, infelizmente, eu já escutei muitos casos, de que professores não recebem apoio de coordenação da escola, até mesmo para conseguir ter autonomia dentro de sala de aula, porque, às vezes, são até mesmo ameaçados para os alunos. Então, os professores vão dar aula com medo, porque não sabe o que pode encontrar, ou não sabe o que pode acontecer com ele ali naquele instante. E além deles não terem tanto tempo, que isso é uma pesquisa que foi feita recentemente com professores, que a maior reclamação deles, além da agressividade dos alunos, é que eles não têm tempo suficiente para conseguir preparar as aulas dele. Então, ele acaba tendo uma demanda muito grande, e isso gera o que a gente chama na psicologia de uma síndrome de burnout, que é um cansaço por conta do trabalho, mas ainda, somado à agressividade e à falta de apoio que ele não recebe, né, tudo isso vai gerando todas essas doenças, né, que as mais comuns são a depressão e a ansiedade. Então, tudo isso acaba agravando o quadro e dificultando tudo isso. Claro, talvez até por conta disso, uma pesquisa recente mostrou que mais da metade dos professores brasileiros não recomendam a própria profissão para ninguém. Exatamente. Não estão satisfeitos, Bruna. Sim, porque além da falta de motivação dentro do trabalho, de não ter esse apoio, também tem a questão financeira, que é um fator motivacional. A gente não pode dizer que a questão financeira não é importante, ela é. Né? Muitos profissionais percebem a necessidade de procurarem ajuda e muitas vezes não fazem isso por questão financeira, porque não tem condição de pagar um psicólogo, de pagar um psiquiatra e percebem que a fila é muito grande de espera. Então, quando ele for ser atendido, o quadro já piorou muito, né? E a pessoa acaba não conseguindo apoio, às vezes até mesmo da família que não sabe por onde ajudar, que muitas vezes é dependente dessa pessoa financeiramente e emocionalmente. Então, acaba-se que a pessoa não tem um apoio de nenhuma das suas áreas da vida.
Então acaba se tornando, como você falou, inevitável de não ter algum problema mental, né? Como eu disse, a depressão e a ansiedade são os mais comuns nas profissões com a síndrome de burnout, né? Principalmente a ansiedade, porque você vai vivendo sempre com essa sensação de que você não está sendo realizado, de que você não está satisfeito, de que você não é apoiado, com medo, não sabendo do seu futuro. Então, tudo isso vai gerando alguma coisa. A questão é se naquele profissional, o que vai desencadear, né? Então, é realmente complicado e precisa de um apoio em diversas áreas, né, para esse profissional. Claro. Bruna, a gente tem que fazer um intervalo. O Realidade volta em 2 minutos e na volta a gente vê que iniciativas estão sendo tomadas para tentar melhorar a condição de trabalho dos professores no Brasil. Não sai daí, a gente volta em 2 minutos.